Olá, prezados alunos, eu sou o professor Antônio Carlos da Assunção, né, e hoje, né, vamos conversar rapidamente, né, sobre o curso de Economia Brasileira preparatório para a Ampec. Né. Enfim, para os que não me conhecem, né, quer dizer, eu gravei, né, tanto os cursos de microeconomia quanto o curso de macroeconomia, cursos preparatórios, né, para quem vai realizar o exame da ANTEC, né, Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, né, e os alunos, né, principalmente a partir do ano passado, 2018, né, eles andaram nos questionando em relação a por que não ofertar um curso de economia brasileira. Né? Então, nós temos os cursos de macroeconomia, microeconomia, provas resolvidas, né, de macroeconomia, de microeconomia, as provas da ANTEC, também os cursos de estatística, de matemática, provas resolvidas de estatística, de matemática, e a questão a partir daí é, por que não o curso de economia brasileira, dado que para a maioria dos centros, né, não todos, como vocês devem saber, a nota de economia brasileira conta, né, ela não conta para alguns centros especificamente, como Fundação Getúlio Vargas, como PUC-Rio, enfim, mas para a maioria dos centros, né, a nota de economia brasileira conta, em alguns casos conta bastante, como é o caso da Unicamp, o FRJ, enfim. Então, exatamente por conta disso, a demanda dos alunos, né, ou seja, um curso, né, de economia brasileira. Tá? Então, atendendo a essa demanda, né, eu estou gravando e logo vai estar disponível para vocês, tá, o curso de Economia Brasileira preparatório para a ANTEC. Eu vou justamente falar rapidamente sobre ele, 1 minuto, 2 minutos no máximo, né, sobre o que é, fundamentalmente, esse curso de Economia Brasileira. Né? Primeiro, notar o seguinte, ANTEC, Economia Brasileira, ou seja, o curso, na verdade, ele é formatado, voltado para aqueles alunos que pretendem fazer a prova da ANTEC. Agora, né, no caso do curso de Economia Brasileira, esse voltado para a ANTEC, né, ele também pode ser utilizado, sim, né, por outros alunos, né, que vão fazer, por exemplo, outros concursos, como, por exemplo, concursos públicos. Né. A única coisa que o aluno deve ficar atento é o seguinte, no caso da prova da ANTEC, o conteúdo de economia brasileira, né, pega desde o início da Primeira República, 1889, até os dias de hoje. E no caso, né, ou seja, de outras provas de concurso, ele tem que ver, na verdade, qual é o conteúdo, né, que é cobrado. Né? Por exemplo, Banco Central, geralmente, né, tem sido, né, do milagre econômico para cá, ou seja, meados da década de 60, ou seja, para frente, né? Provas do BNDES invariavelmente pegam do início do período de substituição de importações, ali iníciozinho da década de 30, final da década de 20 até os dias de hoje, enfim. E no caso da prova da ANTEC, né, a gente tem que começar em 1889, né, porque, na verdade, todo esse conteúdo é cobrado para quem vai realizar o exame da ANTEC. E assim faremos. Então, consequentemente, o que a gente vai fazer nesse curso de Economia Brasileira, né, que já já estará disponível para vocês. Né? Ou seja, vamos ver fundamentalmente o comportamento da economia brasileira de 1889 para cá. Né? E, consequentemente, o que temos aqui. Né? Economia brasileira até 1930, na verdade, de 1500 até 1930, ela pode ser caracterizada, né, como uma economia basicamente agroexportadora, e os nossos ciclos econômicos, né, dependendo em grande medida, né, quase na sua totalidade, né, a demanda de determinados produtos, muitas vezes específicos, né, de exportação, né, no caso, por exemplo, pau-brasil, açúcar, depois borracha, ouro, enfim, né, é uma economia basicamente agroexportadora, ligada, na verdade, bom ou mau desempenho, ligada, né, ao quanto você consegue exportar e as relações de troca, ou seja, os preços desses produtos no exterior. Né? Então, essa é a dinâmica que a gente vai ver da economia brasileira, né, durante esse período. Agora, como eu havia dito para vocês, no caso da ANTEC, né, a gente vai fazer alguns cortes. Né? Ou seja, economia brasileira agroexportadora, tá, desde que Cabral chegou aqui até, na verdade,
né, iniciozinho da década de 30, né, quando inicia-se o processo de substituição de importações ou a industrialização por substituição de importações no Brasil. Né. Então, eu vou falar muito rapidamente no curso, né, sobre alguma coisa do Brasil colônia, sobre o Império, né, e depois, né, entraremos um pouco mais fundo na República Velha. Mas nota, tanto no Brasil colônia, quanto no período do Império, quanto no período da República Velha, estamos falando de uma economia basicamente agroexportadora. Tá? Enfim, agora, vamos obviamente dar mais ênfase a partir da Primeira República, ou seja, 1889. Né? A partir, né, ou seja, da presidência do Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Então vamos nos concentrar a partir desse período, que na verdade tem várias subdivisões, né? Comportamento da economia na primeira década republicana, né? Ou seja, 1889 até ali o finalzinho do século XIX, tá? O que é conhecido como Era de Ouro, 1900 até 1913, e o termo, né, Era de Ouro ocorre justamente pelo bom desempenho da economia brasileira durante esse período, em termos de crescimento econômico. Né? O impacto da Primeira Grande Guerra Mundial sobre a economia brasileira, portanto, o comportamento ali da economia brasileira entre 1914 e 1918, né, que já vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Né? O boom e a recessão do pós-guerra, como ao final da Primeira Guerra Mundial, a economia brasileira se aquece um bocado e depois passa por um período de recessão, ali já na década de 20, né? Quer dizer, a recuperação da economia brasileira, né? E depois um desequilíbrio externo e, consequentemente, um ajuste recessivo, né? Durante o período 22-26, né? E depois uma outra subdivisão, que é essa última aqui, né, boom e a depressão após o retorno do padrão ouro. Ou seja, o que acontece com a economia brasileira a partir do momento que retornamos ao padrão ouro, e ali você já tem o impacto da crise de 29 no final do período, né, quando efetivamente vamos passar a uma outra fase da economia brasileira, que é essa aqui. Ou seja, né, toda a década de 30, na verdade 40, 50 e um pedacinho da década de 60. O período, na verdade, de 30 até início da década de 60, sempre esses cortes são difíceis, né? Ou seja, são um tanto quanto arbitrários, a gente vai ver isso nos exercícios da ANPEC, né? Alguns dizem período de substituição de importações, né? Ou seja, entre 30 e 1960. Na verdade, que o período ali 61, 62, 63 foi um período extremamente conturbado, né? Mas, enfim, né? Enfim, pegando o período ali 30 a 1963, é basicamente ali, ou até o início da década de 60, o nosso período de processo de substituição ou industrialização substituidora de importações. E é claro, ali dentro você tem várias coisas, né? O aprofundamento desse processo que é dado durante o governo Juscelino, ou seja, o plano de metas, né? Ou seja, como esse processo ocorre, como ele se inicializa, né? Ou seja, depois, cada vez maior a participação, ou seja, do Estado, né? Ou seja, na dinâmica desse processo, enfim, né? Porque é efetivamente, como vocês podem ver, um processo bastante longo que pega, na verdade, vários presidentes da República, né? 30 até o início ali da década de 60. Né? Agora, depois temos aí o golpe militar de 1964 e os militares viriam a ficar 21 anos no poder. Agora, sempre o cuidado que deve se tomar quando se trata da economia durante os governos militares, que é um período muito longo, 21 anos, né, é que é bom que você corte isso em 4 subperíodos, porque são, na verdade, períodos diferentes, economicamente falando, a questão é essa. Né? Então, durante os governos militares, né, nós temos aí 4 subperíodos que devem ser analisados com suas características próprias. Né? 64 a 67 né, é o período conhecido como PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Na verdade, é um período onde você tem um conjunto enorme de reformas, né, na economia brasileira. Algumas reformas conjunturais, algumas medidas de política econômica conjunturais, ou seja, no sentido de combater a inflação, né,
ou seja, dar um pouco mais, né, de resultado do balanço de pagamentos que vinha com problemas, ou seja, do governo anterior. Né? Então, fundamentalmente, resolver alguns problemas conjunturais, onde claramente o principal dele, ou seja, era a inflação, que já havia alcançado 3 dígitos, né, em dados mensais anualizados, quando você considera abril de 1964. Né? Então, você tinha ali claramente algumas medidas que eram conjunturais. O que devo fazer para combater a inflação, melhorar o resultado do balanço do pagamento, enfim. Né? Mas, ao mesmo tempo, o plano, né, quer dizer, acabou por implementar uma série de outras medidas estruturais, mudanças estruturais na economia brasileira. Como vocês vão ver, houve uma ampla reforma no mercado financeiro. Foi ali que se criou, por exemplo, o Banco Central, né? Ou seja, bancos de investimentos, deu-se um incentivo ao mercado secundário de títulos, uma série de outras medidas que você teve ali. Né? Uma reforma tributária ampla, né? Vários dos tributos que a gente conhece hoje, né? Como, por exemplo, o ICMS, na época se chamava ICM, que você ainda não cobrava isso, né, de serviços, né, passou a fazê-lo a partir da Constituição de 88, foi criado aqui. Né? Então, você teve uma ampla reforma tributária, uma ampla reforma do setor externo, né? E todas essas reformas que foram feitas, elas, na verdade, serviram para aumentar a taxa de investimento da economia brasileira, né? E, né, consequentemente, contribuíram enormemente para o resultado que você veio a verificar posteriormente. Ou seja, quando você olha para o período ali, né, que na verdade aqui é 68 até 73, né, é o período conhecido como milagre econômico. Ah, por que se dá esse nome, milagre econômico? Claro, sempre entre aspas, né, e como costuma dizer, né, enfim, o Delfim Neto, né, quer dizer, milagre é alguma consequência sem causa, né? Quer dizer, não foi o que aconteceu aqui. Né? Mas, enfim, dá-se esse nome, milagre econômico, pois durante esse período a economia brasileira cresceu 11,1% ao ano, chegando a crescer 14% no ano. Né? Então, consequentemente, é o milagre econômico e tal. E tem algumas boas explicações, ou seja, para esse período de forte crescimento da economia brasileira, né, entre 68 e 73. Né? A principal delas é focada, na verdade, ou seja, nos resultados obtidos, né, tanto com as medidas conjunturais, mas principalmente com as medidas estruturais que a gente vai debater, né, que foram realizadas no período anterior, ou seja, o PAEG. Entretanto, logo após o primeiro choque do petróleo, dezembro de 1973, em 74 assumiu um novo presidente, o Geisel, né? Quer dizer, e vamos para um outro período completamente diferente do que foram, né, esses dois subperíodos aqui iniciais dos governos militares em termos de política econômica. Né? A partir de 1974, você tem o retorno ao processo de substituição de importações. Foi uma decisão claramente tomada pelo governo brasileiro como reação ao primeiro choque do petróleo e seus efeitos. Né? Ou seja, retornamos ao processo de substituição de importações, e isso vai ali até a entrada da década de 80, né? E capitaneado fundamentalmente, ou seja, pelo Estado, com a proliferação de empresas estatais. Né? Mas, enfim, é o retorno do processo de substituição de importações no bojo do que ficou conhecido como o segundo PNB, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Né? Enfim, durante esse período, você ainda teve uma taxa de crescimento alta, né? Mas, enfim, perdemos o controle sobre as contas públicas, perdemos o controle sobre a taxa de inflação, né? E perdemos o controle sobre o endividamento externo. Então, entramos na década de 80 e, principalmente, após o segundo choque do petróleo no final de 79, um aumento muito forte da taxa de juros americana para combater a inflação herdada do governo Carter, também ali na entrada da década de 80, né, seríssimos problemas no que diz respeito à dívida externa, né, quer dizer, e ao mesmo tempo já convergíamos ali para a hiperinflação, 1980 foi nosso primeiro ano com inflação de 3 dígitos, né, ao mesmo tempo desarranjo nas contas públicas. Então, consequentemente, o quarto subperíodo, digamos assim, né, dos governos militares
é o início da década de 80, que o pessoal geralmente se refere a isso como sendo um período de crise da dívida. Mas, na verdade, ou seja, né, você tinha ali a crise da dívida externa, ao mesmo tempo o início do processo de hiperinflação e o desajuste das contas públicas. Né? Isso nos levou, na verdade, né, à necessidade de um ajuste forçado na economia, que acabou gerando uma enorme recessão, ou seja, no início da década de 80. Bom, né, terminam os governos militares em 1984, em 1985 voltamos à democracia, né, quer dizer, e, consequentemente, vamos analisar o período 1985 a 1993. Bom, como claramente o principal problema da economia brasileira, quando você olhava para o curto prazo, né, em meados da década de 80, era a hiperinflação, ou seja, em 1984 a inflação já tinha passado de 200% ao ano e continuava a subir. Né, era natural, né, que os governos da então nova república, a partir de 1985, focassem, né, seus esforços em debelar o processo hiperinflacionário. O problema é que, como vocês devem saber, né, ou seja, nós tomamos algumas medidas um tanto quanto esquisitas para tentar resolver esse problema, ou seja, foram várias tentativas, né, ou seja, de estabilização da economia brasileira que não funcionaram durante esse período. Né? Plano Cruzado, 1986, Plano Bresser, 1987. Entre o Cruzado e o Bresser, você teve o que se chamou de Cruzadinho, depois o Cruzado 2, lá em novembro de 1986, depois em 89 o Plano Verão, depois em 1990 o Plano Collor. Todos eles tiveram uma característica importante, né? O congelamento de preços e salários. Claro, algumas medidas ancilares aqui ali, dependendo de qual plano, né? Como, por exemplo, confisco de ativos, no caso do Plano Collor, mas todos eles, né, ou seja, utilizaram essa medida de, digamos assim, não sei se eu chamo isso de medida de política econômica, né, é uma medida nada ortodoxa, né, enfim, que foi o congelamento, né, geral de preços e salários em todos esses planos. Então, muitas vezes, exatamente por conta disso, as pessoas se referem a esse período, os livros se referem a esse período, como sendo, né, a saga dos planos heterodoxos, né, enfim, porque foi um período, na verdade, curto, né, onde você teve vários planos mal sucedidos de combate à inflação, onde todos eles, né, utilizaram o tabelamento irrestrito de preços e salários, tentando debelar o processo hiperinflacionário. E todos eles foram mal sucedidos. Né? Quer dizer, enfim, depois disso, né, a gente vai, na verdade, para o período conhecido como Plano Real. Né? E aí, consequentemente, né, o corte que se faz aqui é 1994 até 98, porque na verdade no dia 14 de janeiro de 99 você flexibilizou a taxa de câmbio, né? E a taxa de câmbio controlada pelo governo e apreciada, né? Ou seja, era um instrumento, digamos assim, um deles, né? Ou seja, alguns dizem o principal, enfim, era um instrumento importante, né? De ajuda no combate à inflação, ou foi durante esse período aqui, a chamada âncora cambial. Né? Enfim, então, foi basicamente o período ali, né, ou seja, do primeiro mandato do Fernando Henrique, que foi 95 a 98. Né, foi a introdução, a implementação e o acompanhamento do Plano Real. Então, vamos ver as medidas, ou seja, os efeitos, enfim, né, os resultados. Agora, depois, né, quando se olha para o período 99 a 2002, né, aí, na verdade, nós tivemos uma mudança de rumo importante na política econômica. Né? Fundamentalmente, o quê? Né? Ou seja, flexibilizamos o regime cambial em 14 de janeiro de 1999. Como o câmbio não servia mais para ancorar os preços, porque agora ele flutuava, você precisava de um outro mecanismo que funcionasse como âncora nominal. Então, foi implementado o regime de metas para a inflação, juntamente, né, com o regime de câmbio flexível, e como a dívida pública tinha aumentado muito no primeiro mandato de Fernando Henrique, 95 a 98, né, ou seja, passou-se a implementar a partir dali um ajuste fiscal com a geração de superávites primários expressivos. É isso que o pessoal chamou de o tripé macroeconômico. Né?
geração de superávites primários para estabilizar e posteriormente começar a reduzir, né, ou seja, o tamanho da relação dívida-PIB, que havia crescido muito antes, ou seja, no período anterior, né, câmbio flexível e o regime de metas para a inflação. Então, a gente vai ver como a política econômica funcionou, quais foram os resultados, né, sob o tripé macroeconômico, ou seja, ali entre 99 e 2002. Agora, depois você tem outro período, que na verdade são os governos Lula e Dilma, né? E aí, consequentemente, vocês vão ver que um corte importante aqui é o seguinte, né? Se você olhar para todo o primeiro mandato, né, ou seja, do Lula, né, ou seja, e boa parte do segundo, o tripé macroeconômico foi mantido exatamente como ele foi concebido. A questão é essa, né? Você teve uma certa continuidade durante um bom período de tempo, né? O sistema de metas para a inflação, a geração de superávites primários, a relação dívida-PIB continua a cair acentuadamente, enfim, né? Em algum momento a gente tem a ruptura desse modelo, né? Está lá para o final, digamos assim, ou seja, do governo Lula, início do governo Dilma, né? Então, vamos tratar exatamente dessas questões nesse último tópico aqui. Claro, né? Enfim, nas provas da ANPEC, você ainda tem pouca coisa sobre isso, principalmente, ou seja, o governo Dilma, por ser uma coisa mais recente. Agora, é claro que a gente vai fazer até o final, ou seja, do governo Dilma, que obviamente, ou seja, daqui para frente vão aparecer cada vez mais questões que versam sobre esse período importante da economia brasileira e que é recente. A questão é essa. Tá? Enfim, então, consequentemente, o que nós vamos fazer no curso de Economia Brasileira para a ANPEC? Vamos passar por toda a matéria, basicamente desde 1889 até tempos recentes, ou seja, até o final do governo Dilma. Né? Procurando utilizar qual bibliografia? Aquela que é recomendada pela ANPEC. Principalmente, se você olhar para livro especificamente, a Ordem do Progresso, eu diria que, olhando desde 1889 até hoje, é o melhor que a gente tem. Né? Se você olhar, por exemplo, ou seja, para outros livros sobre a economia brasileira, ou seja, eles não pegam esse período completo, ou alguns que possam vir a pegar esse período completo, 1889 até hoje, não são tão bons quanto esse. Agora, né, é claro, né, que em todos esses tópicos aqui, eu vou sempre mostrando para vocês onde existe, né, alguma coisa um pouco melhor, e principalmente porque a ANPEC, na verdade, tem aquelas questões que são as questões discursivas, né, e geralmente nas questões discursivas, né, você tem que conseguir, na verdade, expor algum raciocínio mais analítico, enfim, sobre o debate de política econômica, muitas vezes existente sobre alguns autores, né? Ou seja, a ideia de Celso Furtado em contraponto com a ideia do Wilson Suzigan, algumas coisas desse tipo, né? Então, muitas vezes, em alguns casos, para alguns tópicos específicos aqui, a gente realmente tem que buscar alguma coisa dentro dos artigos originais, né? Então, e exatamente por conta disso que você tem esses artigos importantes citados na bibliografia da ANPEC. A gente também vai fazer um bom resumo sobre esse tipo de coisa. Tá legal? Sobre as discussões, digamos assim, né, existentes, ou seja, de política econômica dentro aí de todo esse período. Ok? Então, meus caros, a partir daqui, é só vocês aguardarem um pouco, daqui a pouco o curso de Economia Brasileira vai estar disponível para vocês, ok? Espero que vocês aproveitem, bons estudos e espero que tenham um bom resultado na prova da ANPEC. Né? Até logo.